Aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Digam os seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Digam todos que o temem que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Eis o dia do Senhor, alegres nele exultemos, que nos salve e imploremos. Alegres nele exultemos, bem-vindos à sua casa. Alegres nele exultemos, nós todos seus amados. Alegres nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, foi ao encontro delas. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Irmãs, irmãos, nesta noite santa, rezemos por um minuto de silêncio, pedindo ao Espírito Santo que nos dê
a graça de compreender bem o sentido da Escritura que anuncia para nós hoje a salvação que chegou. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, percorremos um duplo caminho quaresmal. No meio da nossa quaresma, em preparação para a Páscoa, fomos interrompidos por uma quarentena, uma outra quaresma. Interrompidos, chamados a deixar aquele caminho de preparação para a Páscoa, que pedia de nós agora não um movimento em preparação para as celebrações, tomadas de alegria, de entusiasmo, de povo reunido, de cantos, hinos, louvores, água, proclamações, exultações. Fomos chamados a deixar tudo e a ocupar-nos com uma realidade só: a vida de cada uma, de cada um, especialmente a vida dos mais vulneráveis, os idosos, os portadores de doenças crônicas, que se mostram como vítimas mais frágeis para o acometimento das doenças provenientes do coronavírus. Deixamos de celebrar o caminho quaresmal, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, a Páscoa em comunidade reunida, porque nos vimos obrigados a isolar-nos em nós mesmos e isolarmos em nossas casas para cuidarmos da vida da família, da vida de cada uma e cada um de nós. É bom a gente recordar que a primeira Páscoa foi o contrário da segunda Páscoa. A primeira Páscoa foi um evento de muitas pestes vindo sobre o Egito, 10 pestes, epidemias. A última, a matança dos primogênitos. E terminado isto, vem o evento, a celebração da Páscoa, que nós vimos na Quinta-feira Santa, os preparativos, e hoje na leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1, o relato de como saíram do Egito para entrarem numa quarentena, 40 anos caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida. Então, a primeira Páscoa é o contrário. Primeiro se celebrou a Páscoa e depois entrou a quarentena, os 40 anos de caminhada no deserto. Nós, a partir da Páscoa de Jesus, da sua ressurreição, celebramos os 40 dias de preparação e culminamos na exultação pascal. Que, se Deus quiser, em breve retomaremos com a nossa esperança as nossas celebrações na comunidade. Irmã, irmão, hoje somos convidados a entrar no ambiente da Páscoa dos judeus, que lembra tanto o ambiente da Páscoa nossa hoje, com essa crise que vivemos, a ameaça da epidemia do Covid-19. Os judeus se prepararam para sair da terra da escravidão
o faraó endureceu cada vez mais, e Deus foi firmando sua posição a favor dos judeus. Deus foi se impondo cada vez mais vigorosamente a favor dos judeus, até chegar ao ápice de um posicionamento de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 14, no versículo 27 diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Irmã, irmão, nós avançamos muito, porque hoje celebramos essa Páscoa. Se você puder, entre na internet, entre no site das televisões nossas, católicas, e peguem a pregação do Frei Raniero Cantalamessa ontem, na celebração das 15 horas, na Basílica de São Pedro. Essa epidemia, diferente das epidemias que vieram sobre os egípcios, essa epidemia fez a gente virar um povo só no mundo. Dessa epidemia nós não queremos nenhum país, nenhum povo flutuando morto sobre as águas da peste, sobre o vento sujo do vírus, mortos na beira do mar. Essa epidemia chama-nos a olhar para uma outra realidade. Hoje, quem é que nós devemos contemplar mortos na beira do mar, nas praias do mar, na beira da água do batismo? Hoje não são os egípcios, nem os povos de outras religiões e igrejas. Hoje não são os seguidores de doutrinas heréticas mesmo dentro do cristianismo. Mas hoje os inimigos que nós queremos ver mortos na beira, nas praias do mar, hoje os inimigos que nós precisamos contemplar mortos são os nossos pecados. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a quarta leitura desta noite, versos 3 a 11, diz assim: Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também na ressurreição. Sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado. Hoje nós não queremos que seja destruído um outro país, uma outra nação,
um outro povo, uma outra religião. Hoje nós pedimos que seja destruído o nosso corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu com Cristo está livre do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Assim, no versículo 11, assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Irmã, irmão, declare nesta noite santa, declare a sua morte com Cristo, sua morte para o pecado. Declare com a mão, se você tem uma cruz na sua casa, se não, a mão sobre a sua Bíblia. Declare: hoje, Jesus, eu me considero aquele que morreu com o Senhor, aquele que está livre do pecado, pois eu morro com o Senhor e creio que também vivo com o Senhor e pelo Senhor. Jesus, nesta noite eu me considero morta para o pecado. Nesta noite eu me declaro vivo para Deus em Jesus Cristo. Amém. Irmã, entremos no manancial da água do batismo. Entremos no mar das delícias da ressurreição. Entremos na lagoa da graça. Entremos na cachoeira que derramou do lado traspassado de Cristo. Ontem, quando celebramos às 15 horas, do seu lado traspassado derramou sangue e água. Entremos nesta fonte, nesta bica de bênçãos, nesta bica d'água redentora. Cantemos nossa alegria diante desta fonte, escutando o anúncio da ressurreição que nos vem pelo evangelista Mateus. Tome comigo a sua Bíblia, capítulo 28, dos versos 1 ao 10º. Capítulo 28 de Mateus, versículos 1 até o versículo 10. Depois do sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana. Ao amanhecer do primeiro dia da semana. Para o judeu, o dia não começa com o sol nascendo. Para o povo da Bíblia, para Jesus, para Nossa Senhora e São José, o dia começava diferente. Para o judeu piedoso e também para o católico piedoso, sobretudo nos mosteiros, nas comunidades monásticas, a gente celebra bem o ciclo do dia litúrgico assim. O dia começa não com o cair da tarde. Não com o cair da noite, quando amanhece o dia. Mas o dia começa com o cair da tarde. Quando surge a primeira estrela vespertina no céu. Quando surge a primeira estrela vespertina, indica que iniciou um novo dia. Bacana essa ideia que é, entrando numa noite escura, que eu inicio uma caminhada que me levará ao despontar do clarão da aurora. É a vigília da noite toda em oração que me porá preparado, disposto a acolher o novo e glorioso dia que virá. Também nós, entrando na quaresma, passamos a noite escura da quaresma
e vemos despontar a glória da ressurreição, também nós entrando na disciplina do isolamento. Hoje à tarde, os grandes jornais do mundo inteiro publicam uma notícia da Organização Mundial da Saúde, a ONU, convocando que as igrejas, os pregadores, aproveitem e usem os recursos que têm para exortar e convidar o povo a um sadio isolamento para preservar e proteger a vida. Vamos entrar também na noite escura, desconfortável do isolamento, para preservar nossa vida do contato com esse vírus, porque se voltarmos nossa vida normal, do jeito que assustadoramente eu estou vendo, nós entraremos numa grande peste, maior do que as 10 pragas que caíram sobre os egípcios. Irmão, a coisa é séria. Ao cair da tarde de hoje, ao iniciar o primeiro dia, com esse pôr do sol, façamos um firme propósito de disciplina, de entrar nesta noite e fazer uma caminhada de cuidado com a nossa vida, com a vida da nossa família, dos nossos idosos, para que esse vírus não entre em nossas casas e o sistema de saúde do Brasil não tem o PIB dos Estados Unidos para injetar dinheiro, comprando inclusive as máscaras e os recursos, os ventiladores que eram destinados aos outros povos que precisavam. O Brasil não tem os recursos dos países do primeiro mundo para criar condições de cuidado com a saúde nossa. Vai ser um colapso dramático e trágico. Tenhamos coragem de parar agora, sadios, para não cairmos na desgraça de ficarmos presos em nossa casa, vendo morrer um por um e tendo que jogar os corpos lá fora. Depois do sábado, volte ao texto. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ver o túmulo, foram visitar o túmulo. Mulheres, aqui, no texto de Mateus, não vêm para ungir o cadáver, vêm visitar o túmulo, como tantas mães visitam o túmulo de seus filhos queridos. Como tantas pessoas vêm visitar os ossos guardados aqui, debaixo do altar, no ossário, debaixo do altar da igreja São José. Os túmulos ficavam em lugares afastados. As famílias mais ricas tinham o direito de ter um jardim, um pátio de reunião perto do túmulo, para recordar e rezar no primeiro ano da morte do falecido. E quando terminava o ciclo do primeiro ano de morte, se reunia a família naquele jardim, naquele pátio na frente do túmulo, abria o túmulo, colocava os ossos dentro de um ossário e levavam esses ossos para o jardim, perto da casa, perto da sinagoga, ou às vezes dentro da própria casa, ou perto de Jerusalém, porque acreditava-se que o Messias chegaria por Jerusalém, e chegando por Jerusalém, ele ressuscitará os mortos. Então se levava os ossos para aguardar a chegada do Messias, para a ressurreição dos corpos. As mulheres vão ao túmulo e durante um ano planejam visitar esse túmulo para cuidar desses ossos,
porque depois seriam colocados esses ossos dentro de uma caixa de ossos. Acontece uma surpresa, que dentro de um ritmo comum e cotidiano de mulheres piedosas, que visitam seus mortos queridos, vão ao sepulcro visitá-lo, acontece a surpresa. Veja, que coisa estupenda. Verso 2. De repente, houve um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra, um terremoto. E nesse tremor, não caem torres e casas. Nesse tremor, não desabam os prédios. Nesse tremor, desaba do céu um anjo do Senhor. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Aqui não é um anjo, não se trata de um anjo que vem encarregado de interpretar um acontecimento. Tem um terremoto e o anjo vem interpretar o que aconteceu no terremoto. Aqui é diferente. Aqui vem um anjo do Senhor. Você pode depois estudar Gênesis 22, 11 e 15, Êxodo 3, 26. Esse anjo do Senhor age e fala com a mesma autoridade do Senhor. Ele tem gestos de senhorio. Ele desce do céu, ele se aproxima da pedra que ficava na porta do túmulo. Ele retira a pedra e senta nela, sentou-se nela. Que indica isso, senão já um senhorio? Retirar, sentar-se nela. Não é um relatório do tipo apocalíptico, cheio de cenas mirabolantes, cenas extraordinárias, cenas fantásticas como os filmes da Disney ou de Hollywood. Mostra os efeitos da ressurreição. Mostra, ao invés de uma ação sobrenatural, mostra um gesto de domínio sobre a realidade da morte. Descer do céu, retirar a pedra, sentar-se nela. Não é alguém preocupado com o poder da morte, com o luto, com a tragédia, com a dor. Não lembra que Marta e Maria intercedendo e dizendo: Senhor, já cheira mal, deixa Lázaro que está morto há 4 dias, não mexe com essa pedra. Não lembra aquela tragédia da dor de uma irmã, que lembra o corpo de um irmão apodrecendo, mas lembra um senhorio. Retirou a pedra, sentou-se nela. A realidade da morte aqui e agora já aparece fraca e vencida. Irmã, irmão, pelo amor de Deus, vença a distração e concentre-se num olhar contemplativo e místico, senão você não vai entender esse evangelho. Senão essa palavra não vai te arrebatar à glória do céu que desceu à terra. A realidade do céu hoje desceu à terra. Para você ser arrebatada ao céu hoje, você precisa contemplar a presença de Deus vivo e Senhor nos acontecimentos frágeis de morte, de sofrimento e de medo que rondam você. No versículo 6, o anjo fala. Mas antes do anjo falar, no versículo 3 se descreve
Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram, ficaram como mortos. Que bacana! Os guardas, símbolo do senhorio de César e do Império Romano, símbolo da força dos que confiam nas armas que carregam consigo, símbolo de uma sociedade violenta que acredita que quanto mais arma tiver, mais paz a gente vai ter e segurança vai ter no mundo. Não, a sociedade não terá mais paz enquanto tivermos mais homens e guardas armados. A sociedade terá mais paz enquanto tiver mais meninas e meninos, rapazes e moças, estudando nas melhores escolas públicas ou particulares, qualificados e capacitados pelas ciências, para dominar e interpretar os acontecimentos deste mundo e com o poder e a força do Espírito Santo, que se revela pelo dom sobrenatural da ciência, esses meninos e meninas não armados, com armas de guarda e de exército, esses meninos sob o domínio da ciência, ensinarão que se a gente lavar as mãos, se a gente usar álcool gel, se a gente tirar os sapatos lá do lado de fora, antes de entrar dentro de casa, a gente vai construir um mundo de paz, uma família protegida. Irmã, irmão, aplique essa palavra mística na realidade da sua vida. Olhe o poder das fábricas de armas de guerra e de violência, e olhe o fiasco do exército da China, olhe o fracasso do exército dos Estados Unidos, olhe o fracasso do exército da Coreia do Sul e do Norte, olhe o fracasso do exército de Cuba e do Brasil, olhe o fracasso das milícias, das armas de guerra, diante de um vírus invisível. A partir de hoje, nós teremos que nos armar para enfrentar o perigo da China, não mais para ter um exército de 1 milhão ou 1 bilhão de armados. A partir de hoje nós enfrentaremos o poder do comunismo da China com a democracia e com escolas de qualidade. A partir de hoje, nós enfrentaremos as potências da China com ciência e democracia. Comunismo se vence não com estupidez e com exército e com ideologias, mas se vence com democracia e com ciência. Os guardas caem de medo, ficam como mortos. Preste atenção num detalhe, que não é detalhe. Versículo 5. Então o anjo disse às mulheres. Um anjo que desceu do céu. Um anjo que ante a sua chegada houve um grande tremor. Um anjo que desce como um relâmpago, que tem vestes brancas como a neve, como a veste dos médicos e das enfermeiras que guardam os doentes nos hospitais, nos cais, nos postos de saúde. Um anjo com vestes brancas não se dirige a guardas armados, não faz um discurso poderoso ao exército norte-americano
ou ao exército da Coreia ou da China, mas o anjo da corte celeste, das potências do céu, se dirige às santas mulheres, Maria de Magdala, uma vilazinha pobre, perto de Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. E a outra Maria, possivelmente a mãe de Tiago, duas mulheres insignificantes. É a você, mulher, que não pega em arma, é a você que não acredita no poder dos exércitos e da guerra, é a você que pega o jaleco de médica e de enfermeira, é a você que o anjo do Senhor dirige, é a você, mulher e homem, que veste o avental para nesta quarentena cuidar da sua casa e da sua família. É a você que não pega em arma, mas pega em avental, em jaleco, e cuida da família e da casa que o anjo dirige para dar a notícia. Escute essa notícia. Primeira palavra do anjo: não tenhais medo. Irmã, irmão, eu vou te pedir com um gesto que você diga esta palavra do anjo para você, que você diga em voz alta. Se você estiver rezando em casa e ouvindo essa pregação, com seu pai e a sua mãe junto, com sua família, cada um ponha a mão no seu coração e diga: não tenha medo. Mantendo a reservada distância do isolamento, olhe nos olhos de cada uma e cada um que está na sua casa. Olhe nos olhos, chame cada um pelo nome e diga, com a autoridade desse anjo: pai, mãe, filha, filho, irmão, não tenha medo. Criança, ligue para o vovô, para a vovó, diga: vovô, vovó, eu falo para você o que o anjo falou para as mulheres e não para os guardas armados. Eu digo para você, vovô, vovó, não tenha medo. E continua o anjo dizendo: sei que procurais Jesus, que foi crucificado. É lindo que o anjo saiba do seu sofrimento, mãe, vovó, esposa, esposo. Ele sabe do seu medo, ele sabe do que você procura. O seu desejo no meio desse sofrimento todo também é encontrar Jesus. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Diz o anjo no versículo 6, não está aqui, ressuscitou como havia dito. Sabe o que isso significa? Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Eu conheço a dor sua, conheço o seu luto. Eu sei o que é que você está procurando nessa madrugada, né? Nesta noite, vindo ao túmulo. Conheço sua dor e seu luto. Ele não está aqui. Túmulo não é mais a referência sua. Sai dessa religião e dessa espiritualidade devota a túmulo, a medo, a um culto a Deus movido por medo, por luto, por tristeza, por perda. Sai dessa religião que só fica lembrando perda. Sai dessa religião que só fica prestando culto a Deus e recordando de luto e de perda. Sai dessa. Ressuscitou. E diz o anjo: isso não deve ser novidade para você, Maria, amiga de Jesus. Maria de Magdala, isso não deve ser novidade para você, Maria, para vocês, Marias. Ressuscitou como havia dito. Isso não deve ser surpreendente para você. Vocês já foram catequizadas por ele, Marias. Cadê o que Jesus te ensinou, Maria? Esse conteúdo, a ressurreição dos mortos,
você já é conhecedora, conhecedor. Você já é depositário dessa notícia. A ressurreição não é novidade para você. Ressuscitou como havia dito para você. Põe aquilo que você aprendeu com Ele, põe aquilo que você aprendeu com Ele em exercício, em atividade. Você é um pote cheio do ensino dEle. Cadê o que Ele te ensinou, Maria? Ele ressuscitou e você é um pote, já Ele mesmo depositou em você esse tesouro precioso, a notícia de que a ressurreição dos mortos é uma verdade. E bacana a forma, a forma com que o evangelista João descreve no capítulo 19 dele. Depois você pode ler amanhã o dia inteiro o capítulo 19 e 20 de João. Também o capítulo 21. É muito interessante porque, desculpe, o capítulo 20 e 21 de João, não 19. O capítulo 20 e 21 de João. É bacana porque lá João relata, retomando a imagem, a ideia do jardim. E aqui o anjo se comporta como alguém andando no jardim, numa conversa leve, dizendo: olha, ressuscitou como havia dito, contou para vocês nesses anos todos. Depois o anjo diz assim, ele termina com uma recomendação gostosa, suave, como alguém dentro de uma casa, como alguém passeando no quintal da casa, no jardim, numa praça. Diz, ainda no versículo 6, tomem comigo, ele diz: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, vinde ver o lugar onde ele estava, vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E de depressa, mulheres madrugadeiras, saiam daqui, desse jardim, desse túmulo, grávidas de uma notícia, portadoras de uma notícia nova, de uma notícia apressada, de uma notícia boa, e de contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E no versículo 7 diz uma coisa impressionante, já. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E aí fecha dizendo que ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. O anjo tem uma leveza tão grande em dizer isso. Ele vai à vossa frente para a Galileia. Sabe o que significa, irmã e irmão? Fui meditar ontem e hoje. Fiquei deliciando-me com esse texto hoje o dia todo. Vou te confessar uma coisa. O coronavírus me obrigou a ficar com esse texto o dia inteiro, como eu nunca fiquei num sábado santo. Porque não tinha que correr para preparar nada. E o coronavírus me possibilitou ir com o anjo e com as mulheres ver o túmulo. Eu fiquei tão impactado com essa ideia do tempo que eu tive para esse texto hoje, que eu precisei agradecer a quarentena. Você pode entrar na internet e entra na internet e pega depois a proclamação da Páscoa. O texto da proclamação da Páscoa. Pegue conforme está no missal.
O título é Proclamação da Páscoa ou Exulta-te. Ou Exulte, Proclamação da Páscoa. Que nós aqui cantamos, você se lembra, o Salve Luz Eterna. Luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé, fé que nos conduz. Na proclamação da Páscoa, tem uma estrofe impressionante que diz uma coisa que mexe muito comigo e eu queria que mexesse também com você. Diz assim: você pode contar as estrofes da proclamação da Páscoa e lá na frente você vai encontrar um verso que diz assim: ó Deus, quão estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Irmã, irmão, você já conseguiu imaginar que a Santa Igreja, na noite da Páscoa, canta dirigindo-se a Deus, agradecendo o pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor, ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Todo ano eu prego isso, mas vale dizer, você que é pai, mãe, esposa e esposo, já teve assim aquelas crises no casamento, aqueles erros que você comete, que ela comete, que ele comete, passa por uma crise terrível no casamento e depois diz assim: olha, padre, é estranho dizer, mas hoje eu agradeço a Deus por aquela recaída que eu tive, que ele teve. Porque aquele pecado dele, aquele pecado dela, aquele pecado nosso, fez a gente descobrir o quanto essa família era importante para nós, e o quanto nós agarramos e passamos por cima da humilhação, do erro do outro, da traição, da fraqueza do outro, e nós saímos mais forte. É disso que a palavra fala. Ó pecado de Adão indispensável, ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Quando o texto de hoje diz, o anjo diz, ele vai à vossa frente para a Galileia, pasme. Sabe o que significa? A Galileia foi onde tudo começou. A Galileia é aquela rotina da Galileia dos pagãos, onde Jesus ficou 40 dias, foi batizado no Rio Jordão, pertinho do mar da Galileia, menos de 10 quilômetros. Ali na Galileia foi onde ele viveu, foi criado, foi batizado. Depois do batismo ele foi empurrado para ali, para uma área deserta perto, ficou 40 dias e 40 noites. Saiu do deserto dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, venceu Satanás e foi para a beira do mar da Galileia. Cafarnaum fez sua primeira grande pregação. No final da sua primeira grande pregação, chamou os 4 primeiros apóstolos. Terminou a sua primeira grande pregação e fundou a igreja nas 4 colunas principais do templo. Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Na Galileia foi onde ele, enquanto pregava, fazia sua primeira grande pregação. De dentro do barco emprestado de Pedro, Simão, André, Tiago, no barco emprestado,
pediu que o barco se afastasse porque havia gente demais. Os discípulos limpavam as redes e ficavam um olho na rede, limpando, pescaria fracassada, a noite inteira não pegou nada, mas o ouvido atento na pregação dele. Terminou a pregação, os discípulos pensaram: nossa, a gente gastando a vida todinha na busca dos bens e da riqueza material, e esse cara fala para nós do reino de Deus, um reino da gratuidade, do amor, da partilha, do perdão, da fraternidade, da doação. Um reino que não é do acúmulo, mas da graça do trabalho e da distribuição dos dons. Foi lá na Galileia. O anjo diz que Jesus não vai encontrar com os discípulos ali, perto do túmulo, perto de Jerusalém. O anjo diz: ide depressa contar aos discípulos, ide, vai para a Galileia, ele vai à frente de vocês. Quando vocês chegarem lá na Galileia, daqui 150 quilômetros, 200 quilômetros, dependendo do caminho, daqui 150 quilômetros, você imagine, se as mulheres correm daqui do túmulo para ali pertinho onde estão os discípulos acampados, imagine os discípulos terem que correr 150 quilômetros, correr para a Galileia, para chegar lá na Galileia. Por que o ressuscitado insiste em encontrar os discípulos na Galileia? Eu vou dizer a vocês uma confissão. Hoje eu tive uns momentos de delícias com esse texto, que eu chorei tanto, mas tanto. Porque a Galileia foi onde tudo começou. Você que é esposa e esposo, que já foi apaixonado por ele, por ela, e talvez perdeu esse amor, se recorde daquele fogo que você sentiu, daquele queimor que você sentiu, daquele tremor que você sentiu a primeira vez que você chegou perto dele e dela. Daquele arrepio tão forte. Se você já viveu a graça de ser apaixonada, sentir aquele frio, gelo nas mãos e nos pés, aquela meio tontura e zonzura, medo de desmaiar perto dele e perto dela, é disso que Jesus está falando. Vai para a Galileia, vai para onde tudo começou, vai para onde nasceu esse amor, vai lá para onde tivemos o primeiro olhar, o primeiro toque, o primeiro pão repartido, o primeiro peixe pescado e comido juntos na beira do mar, na partilha. Vai para a Galileia, onde você ouviu pela primeira vez uma voz de um pregador, e aquela voz daquele pregador ecoou aos seus ouvidos e fez descer ao seu coração um ardor e um queimor. Não é verdade que ardia o nosso coração enquanto falava conosco no caminho? A Galileia é aquele lugar onde você sentiu queimar, arder, pegar fogo a lâmpada do seu amor e do seu afeto e do seu corpo. E não se assuste com o que eu vou dizer. O túmulo fica num jardim, você sabe por quê? Porque o jardim, segundo o livro do Cântico dos Cânticos, é o Éden que Deus criou, é onde o noivo encontra a noiva. O túmulo fica no jardim, porque o túmulo representa o aposento onde o noivo encontra a noiva, tem aquela paquera gostosa no jardim e desce para o quarto de núpcias. O túmulo aqui é um quarto de núpcias no jardim. É o amado que fala com a amada. As mulheres aqui representam Eva, são duas, porque representam Eva e a humanidade e representa a igreja. O anjo fala com duas Marias, e essas duas Marias, que não são Nossa Senhora, o anjo aqui representa, as mulheres representam Eva, a humanidade nova,
e representa a Santa Igreja. 2 símbolos femininos. O anjo fala: voltem lá para onde nasceu o primeiro amor. Tudo aquilo não foi mentira. Volta para lá na Galileia. Lá vós o vereis. E o anjo termina dizendo: é o que eu tenho a dizer-vos. Ide contar. É o que eu tenho a dizer-vos. Vai para a Galileia. Não há floreios. É simples. É pura verdade. Da qual não me ocupo com outra coisa, diz o anjo. Não precisa de enfeites. Não há floreio. Não há magia. Não há aquele transe. Aquele zum, zum, zum das religiões místicas, esotéricas. Do tuque, 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 bate o tambor até todo mundo entrar em transe. Aqui não, aqui é uma verdade. Aqui é uma experiência de notícia escutada. É um túmulo vazio visto. É um anjo descido do céu, uma pedra rolada, sentar em cima da pedra, um túmulo vazio. E um convite: volta ao primeiro amor. Irmã, irmão, quando você se abre à notícia do primeiro amor, quando você se abre ao convite para encontrar o primeiro amor daqui 150 quilômetros, você já está no amor. E é o que acontece agora. Quando as mulheres saem correndo, acontece a surpresa. Veja, versículo 8. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo. Pela terceira vez apareceu a palavra medo. Como no Evangelho apareceu 3 vezes a ideia jardim, ontem, hoje 3 vezes aparece medo. As mulheres estavam com medo. O anjo disse: não tenhais medo. Os guardas estavam com medo. E agora as mulheres vão depressa com medo. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo. Mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Irmã, irmão, as mulheres correndo com medo, mas correndo. As mulheres correndo, mas cheias de alegria. Essas 2 Marias correndo assim, elas são imagem da igreja e da humanidade neste mundo. Aqui, a gente aprende um princípio importante da domesticação do animal. Quando é que o princípio da sobrevivência na vida selvagem, qual é? Quando você perde o medo, é a hora mais perigosa de correr, de perder a vida. Na cidade também, na vida selvagem da cidade, quando você perde o medo do coronavírus, é a hora mais perigosa. Quando você perde o medo de andar no trânsito em alta velocidade sem nenhuma responsabilidade, é exatamente quando você perde o medo, é a hora mais perigosa. As mulheres foram anunciadas por Jesus por 3 anos. Foram as primeiras anunciadas, não foram. Quem primeiro recebeu a notícia da ressurreição não foi homem, não foi judeu, hebreu, não foi apóstolo, discípulo, não foi bispo, não foi padre, não foi papa. Foram 2 mulheres, sem título nenhum. Mas mulheres que carregavam dentro de si uma busca por Jesus, carregavam dentro de si um encontro com a notícia do céu, o encontro com o anjo e a notícia da ressurreição. Carregam dentro de si grávidas. Essas mulheres correndo lembram 2 mulheres gestantes, porque estão grávidas de uma notícia. E toda grávida vive o encanto da gravidez e vive a gravidez inteira com medo.
até aquela pergunta mágica que a mulher dirige, terminado o parto. Ela diz, quando recebe o bebê, a mulher, antes às vezes de receber o bebê, vocês mães, eu tenho certeza que estão escutando isso e chorando. Você se lembra e diz, e você pergunta ao médico, ao enfermeiro que está perto, e aí, ele nasceu bem? Ele nasceu normal? Até essa hora, quando o médico vem e põe o bebê no seu peito e diz, perfeito o seu bebê, perfeito a sua criança, normal. Aí termina o medo da gravidez e começam outros medos. Irmã, irmão, não caia na besteira de andar na rua sem máscara, sem álcool gel, sem proteção e sem medo. Você não só vai desgraçar sua vida morrendo, adoecendo mais cedo, entupindo o sistema público de saúde mais cedo e trazendo não notícia boa, mas trazendo contaminação para os mais vulneráveis mais cedo. Não perca o medo. As mulheres correm depressa, com medo, mas com grande alegria. Não perca o medo. Cuide da vida ao extremo. Carregue esse medo como elemento positivo de preocupação, de cuidado e zelo que você precisa ter. Carregue esse medo, mas não deixe que ele tome toda a área da sua alma, do seu coração. Deixe sempre reservado um grande canto para grande alegria. Para dar a notícia aos discípulos. As mulheres, escute os verbos. Partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. 5 verbos. Entre Jesus e os discípulos, há mulheres que madrugam. Vocês mulheres, passem a levantar mais cedo. Eu tenho escutado muita notícia feia de mulher que não trabalha e que fica em casa dormindo até 10, 11 horas. Cria vergonha e levanta cedo. Homem e mulher, sobretudo depois dos 15 anos, tem que criar vergonha na cara e levantar cedo para trabalhar, para estudar, para rezar, para rezar. Levante cedo para rezar. Mulheres madrugadeiras, grávidas da notícia da ressurreição, e com elas acontece o fato extraordinário. São grávidas, são portadoras da notícia, e acontece agora o encontro mais surpreendente na vida delas e na vida nossa. Versículo 9. De repente, Jesus foi ao encontro delas. Olha que coisa linda, gente. Por favor, use a sua imaginação. Visualize esse jardim. Visualize essas mulheres correndo no jardim pedregoso, como é lá em Israel, fora de Jerusalém, esse túmulo, correndo, entrar na cidade e encontrar os discípulos. Visualize. E visualize Jesus vindo ao encontro, não dessas mulheres, mas visualize Jesus vindo ao encontro seu. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, olha a palavra de Jesus. Elas estavam correndo com medo e com grande alegria. E qual é a primeira palavra de Jesus? A mesma palavra do anjo. Alegrai-vos. O anjo diz, a primeira palavra, não tenhais medo. E Jesus diz a primeira palavra, alegrai-vos. Elas ainda não conseguiram esgotar o medo, mas graças a Deus elas já carregam a alegria. Alegrai-vos. Alegrai-vos.
Irmã, irmão, o encontro com Jesus é focado na própria ressurreição. O encontro com Jesus é síntese da vida da igreja primitiva dos primeiros 4, 5 séculos. O crucificado ressuscitado, é a Ele que nós anunciamos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus. Irmã, irmão, eu tenho dito exaustivamente nessa igreja, e às vezes com uma sensação de não muito resultado, de não muita compreensão e não muita adesão. Que Deus me perdoe se esse juízo meu é errado. Eu me alegrarei demais em descobrir que estou errado. Mas nossa caminhada na fé e nossa caminhada na igreja, irmã e irmão, não é para fazer nada. Nossa caminhada na igreja não é para ter títulos, honrarias, cargos e funções na igreja. Hoje caminhamos nessa quaresma. Hoje recordei-me o dia inteiro, tanta coisa bela foi feita o ano passado. Quantas coisas belas foram feitas o ano passado, o ano atrasado, e nesses 50, 60 anos dessa paróquia para celebrar a Páscoa. E às vezes a gente se perde fazendo tanta coisa, correndo atrás de tanta coisa, arrumando e preparando tanta coisa. Mas a hora que se encontra com Jesus, não se aproxima dele, não prostra-se, não adora. Tudo que nós fazemos na igreja só tem sentido se tiver como motivação essas três atitudes, 3 verbos: aproximar-se de Jesus, prostrar-se diante de Jesus, adorar Jesus. Nenhuma obra da igreja, nenhuma atividade de bispo, de padre, de papa, de cristão batizado, nenhum é mais importante do que a adoração. Eu repito dia e noite, infelizmente a adoração para nós na igreja virou ir para o sacrário, ir para a capela do Santíssimo, abrir a bolsa, abrir a mochila e tirar uma rezaiada danada, um monte de livrinho e ler. E às vezes reza o terço, reza 1000 Ave Maria, mas não tem aproximação, prostração e adoração. Tem rezação, é importante demais. Não pare de fazer essas rezas que você faz, mas que todas essas rezas que você faz diante do Santíssimo, diante do Sacrário, sejam só para preparar. Quando você terminar essa rezaiada toda, aí você se aproxime, prostre-se e adore. Não confunda adorar Jesus com ler essa trenheira que vende nas livrarias católicas, que você pega no celular e na internet. Não confunda. E tem um monte de porcaria no meio dessa trenheira. Até escrito por padre freira e por leigo também. Tem um monte de trem ruim. Abraçando os seus pés, elas se aproximam, prostram-se para adorar, abraçam os pés de Jesus. Não abraçam para verificar se é verdade, abraçam para tocar a esperança, para apalpar a certeza. E toca não a mão, não o corpo, não o rosto de Jesus, tocam os pés. O Evangelho do domingo, primeira leitura do dia 25 de dezembro.
Primeira leitura, profeta Isaías. Como são belos os pés do mensageiro, daquele que vem e que anuncia a paz. Elas tocam os pés de Jesus. Eu tinha muito costume de olhar para os pés do papai e da mamãe, não sei porquê. Talvez pela mística simples da roça. Os pés da mamãe acho que são do corpo dela, os pés e mãos da mamãe são do corpo dela a lembrança mais forte que eu tenho. Enorme gratidão pelos caminhos que o Senhor percorreu, Jesus, para vir a chegar até mim. Obrigado por tudo que o Senhor passou, todos os caminhos de humilhação, de privação, de deboche, de escárnio, de julgamento, de traição. Obrigado por todos os caminhos que o Senhor percorreu para chegar até mim. Tocar os pés, como Jesus lavou os pés dos apóstolos na quinta-feira, enxugava, beijava, é para agradecer os discípulos o caminho que eles percorreram 3 anos de discipulado. Ele também tocou os pés para agradecer. Aqui as discípulas tocam os pés também para agradecer. Como ele lavou, elas tocam os pés, abraçam os pés. Ai, que vontade de tocar teus pés hoje, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim, passou por mim, carregou por mim, levou meus pecados para longe de mim, desceu à mansão dos mortos por mim e pelos meus antepassados, tocou o túmulo do meu pai Adão, de minha mãe Eva, o túmulo de meu pai Inácio, de minha mãe Madalena, tocou a pedra do túmulo, e eu tenho certeza que o Senhor os chamou, Adão, Eva, primeiro pai e primeira mãe dessa humanidade inteira, vinde comigo, vamos para a Galileia, vamos para o jardim. Jesus diz, alegrai-vos, não tenhais medo. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os pés. Então Jesus disse a elas, versículo 10. Não tenhais medo, como o anjo falou. Ide anunciar aos meus irmãos, que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Galileia. Meus irmãos, ele chama os apóstolos, ele chama a igreja de meus irmãos. Se dirijam, façam a parte deles, caminhem na direção do encontro com a ressurreição, se dirijam, caminhem os 150 quilômetros, viajem para a Galileia, caminhem, faça a sua parte, você não vai pegar tudo pronto não, faça a sua parte, caminhe. Eu venho ao encontro de vocês, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. Caminhem. Voltem lá para o primeiro amor, a Galileia, lá me verão. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Mas esse primeiro amor ressuscitou. Está vivo, vá para lá, a terra do primeiro amor. A motivação para deixar tudo que vocês tiveram há 3 anos atrás. Aquela motivação, aquele calor, aquele fogo que eu acendi no coração e na alma de vocês há 3 anos atrás. E vocês deixaram barca, rede, pai, mãe, deixaram tudo, imediatamente me seguiram. Lá, vocês me verão. E vocês vão começar tudo de novo. Aquilo que eu realizei com vocês 3 anos, vocês realizarão com a humanidade inteira o resto do tempo da igreja. Já fazem 2020 anos que esta obra continua. Lá,
deixamos tudo e para lá voltamos para dizer: o tudo? Aqueles parentes, aqueles amigos que ficaram escandalizados quando viram a gente deixar tudo para seguir Jesus, a gente vai dizer para eles: o tudo, o todo, é o amor que nós aprendemos com Ele e experimentamos dele. O tudo é Ele. O todo é Ele. O tudo é a vida que recebi dele. Eu jamais poderia ter deixado de deixar tudo para viver os 3 anos que eu vivi com ele. Sabe o que me vem à mente, irmã, irmão? O coronavírus, o Covid-19, obrigou a gente, por medo e por responsabilidade, a largar tudo e ir para onde? Para casa. O que é a casa? O lugar do amor, o lugar da aliança, o lugar onde você tem a responsabilidade de cuidar da vida original que Deus te deu como esposa e esposo, como pai e mãe, como filha e filho, vó. Voltar para Galiléia hoje é voltar para sua casa, e enquanto for obrigado, enquanto for possível, a não ser aqueles que por obrigações essenciais têm as suas atividades e responsabilidades no mundo, voltar para casa é voltar para Galiléia e ficar resguardando e cuidando da vida que você é responsável por ela. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, dirija-se a Jesus piedosamente, fale com Jesus piedosamente, invoque dele a graça de você também hoje voltar ao seu primeiro amor com ele, devolver você como o amor que ele procura. Não são os bens e as riquezas que você produz. O mais importante da sua vida na crise do coronavírus é a sua vida e a vida da sua família. Também Jesus, o mais importante nesta noite é você encontrar-se com Ele e dizer a Ele: obrigado, meu amor, meu único e verdadeiro amor. Obrigado, Senhor. Adore o Senhor, agradeça o Senhor, ame o Senhor e faça com Ele a sua comunhão de adoração, a sua comunhão de encanto, de ternura, de afeto. Fale com Ele. E professe, se você está em casa, renove as promessas do seu batismo, aí comigo, fique de pé. Eu te convido, se você tem uma cruz, se não a cruz, a Bíblia, estenda sua mão direita, se você é canhoto, estenda, não tem problema, a sua mão canhota para a Bíblia ou para a cruz, e renove as promessas do seu batismo. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, você renuncia a tudo que possa causar desunião, para que o pecado não domine sobre você, sua família e o mundo? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora erga suas 2 mãos para o céu e professe a sua fé, dizendo com todo vigor: creio.
Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Professe dizendo comigo: Senhor, esta é a minha fé, esta é a nossa fé, que recebi da igreja. Esta fé em Jesus, vencedor do pecado e da morte, vencedor das potências do inferno e do diabo. Esta fé em Jesus, que vence o medo e me enche da verdadeira alegria, é a razão da minha vida em Cristo Jesus. Amém. 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 Reze a sua comunhão espiritual, faça a sua comunhão espiritual e depois dirija a Jesus um longo momento de agradecimento. Louve, se você puder, no seu quarto, na sala, onde estiver, prostre-se, fique prostrado, sentindo tocar os pés de Jesus e faça uma longa oração de agradecimento por todo o caminho que ele percorreu até chegar lá onde ele está hoje, sentado à direita do Pai, intercedendo por você. Sinta-se tocando os pés de Jesus, sentado no trono à direita do Pai, e adore-o longamente, louvando e agradecendo o amor. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Eu agora vou dar sobre você a bênção pascal, que te ajuda a viver nesse dia, esta noite da Páscoa, amanhã no domingo da Páscoa e no tempo da Páscoa, toda alegria. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deseje feliz Páscoa como é possível na sua casa, na sua família. Amém. Feliz Páscoa. Até breve. Amém.